Olá, queridos! Aqui estamos nós para o nosso 12º dia de propósito de leitura anual da Bíblia, né, queridos? 2021 será o melhor ano da nossa vida, é o que nós estamos determinando, porque isso chegará para as nossas vidas através do conhecimento dessa palavra poderosa que é a palavra de Deus, amém? Então, olha só, eu quero então já deixar aqui com vocês o texto que hoje nós vamos fazer leitura, se você estiver acompanhando no cronograma, capítulos 33 a 35 de Gênesis. E como é que você tá? Você tá bem? Me diz aí hoje, me enche de orgulho falando que você já leu, hoje você vai ver o vídeo, mas você já leu o nosso cronograma, o que estava programado para hoje. Eu tô crendo que você já leu, tô crendo, tá bom? Então vamos lá, olha só. Vamos fazer o nosso resumão bem rapidinho, tá bom? Não deixa de assistir tudo até o finalzinho, porque aconteceram muitas coisas, queridos, nesses capítulos. Meu Deus, foram muitas coisas poderosas. E eu creio que nós estamos crescendo em Deus, amém, queridos? Estamos avançando. Vamos lá. Então diz assim, ó. Ontem terminamos então falando, você lembra que Jacó tinha lutado com o anjo, lembra? O homem, né? A palavra diz o homem, né? Ele havia lutado com o anjo e ali o anjo, queridos, teve que realmente deslocar a coxa de Jacó para Jacó poder soltar ele. Então, você lembra disso aí? Terminamos assim o capítulo 32. Capítulo 33 hoje, nós vamos começar já falando o seguinte. Quando Jacó estava bem de longe, na verdade assim, ele estava bem de longe, ele viu que Esaú vinha chegando, vinha se aproximando, né? E a palavra diz que não somente Esaú, mas ele e mais 400 homens vinham se aproximando. Lembra disso? Nós falamos sobre isso ontem. Pois é. Aí o que aconteceu? Querido, Jacó ficou meio aflito, porque realmente ele foi ali pelo que os olhos naturais estavam vendo, né? E naquela ocasião, o que ele pensou? Vou dividir então aqui o meu povo. O que eu vou fazer? Eu vou dividir entre Lia, Raquel e as minhas servas, né? E os meus servos. Primeiro eu vou colocar na linha de frente os servos com seus filhos, né? Meus servos com os filhos. Segundo, Lia com os filhos. E terceiro, Raquel com José. E eu vou à frente de tudo. É isso que diz a palavra. Querido, só que quando Jacó estava bem perto de Esaú, quanto mais se aproximava, então Jacó começou a se prostrar. E a palavra diz que ele se prostrou 7 vezes diante de Esaú ali. Mas Jacó foi surpreendido. E aqui eu quero chamar a sua atenção para a surpresa de Deus nas nossas vidas, porque realmente o Senhor, ele é um Deus de surpresas, ele é um Deus que nos surpreende, mas cabe a nós, queridos, ter essa visão da surpresa, porque nessa ocasião, entenda, Jacó não estava vendo assim, até que quando então estava bem mais perto, a palavra nos diz que Esaú então se aproxima dele e beija e abraça ele. Queridos, e ali eles se abraçam e começam a chorar. Olha que coisa, você lembra que Esaú estava perseguindo Jacó? Lembra nos capítulos anteriores que nós falamos sobre isso? Pois é. Então vamos lá. Então, queridos, eles se abraçam, choram e Esaú vê aquelas mulheres, aquelas crianças, né? E perguntam quem são. Então Jacó diz o seguinte, que o Senhor foi bom com ele e concedeu a ele muitos filhos, né? E todos, mulheres, servos e filhas, todos ali, acabam se prostrando ali, né, diante de Esaú. Jacó, ele já havia enviado muitos presentes, nós também falamos sobre isso ontem, lembra? Ele havia enviado muitos presentes para Esaú. Só que, queridos, Esaú pede para que Jacó guarde as suas riquezas. Falou para ele, não, irmão, guarda as suas riquezas, não, eu não preciso, tipo, eu já tenho muito, eu não preciso. Só que Jacó, queridos, insiste e diz ao irmão que, por favor, não recuse, né? E ele insistiu tanto que Esaú acabou aceitando, queridos. Pois é, então no decorrer desse capítulo, o que acaba acontecendo? Esaú oferece para eles irem juntos fazerem a viagem de volta. Só que Jacó agradece, Jacó não volta com Esaú. Por quê? Porque ele estava com crianças, estavam com animais, por exemplo, vacas com crias. Então ele diz o seguinte, não, eu não vou voltar com você, vá indo à frente, eu vou mais devagar, porque eu preciso ir realmente cuidando deles para que nenhum se perca, né? E acredite que a minha maior alegria, fala pro irmão, né, foi ter sido muito bem recebido por você. E ali Esaú vai, a palavra do Senhor diz que então Esaú vai e que Jacó vai mais devagarinho para poder chegar no seu destino final. Só que, queridos, a palavra diz que quando ele chega em Padã Arã, Jacó,
na cidade de Siquém, em Canaã, ele acampou ali, comprou parte daquela terra e ali ele constrói um altar e deu o nome para aquele altar de El Elohi Israel, que quer dizer o Deus de Israel. Termina-se o capítulo 33, vamos para o 34, só falta o 34 e o 35 e nós vamos vencer. Vamos lá, fica firme. Então no capítulo 34 já começa dizendo o seguinte: um dia, Diná, que era filha de Jacó, lembra de Diná? Pois é. Diná, ela estava passeando para conhecer as terras e para conhecer as mulheres ali da cidade. Aí o que acabou acontecendo? Siquém, queridos, que era filho do rei Eveu Ramor, ele quando viu Diná, ele agarrou-a e forçou ela a ter relações sexuais com ele. Forçou, só que o que acabou acontecendo? Mais grave que isso, ele acabou se apaixonando por ela. Ele acabou se apaixonando por Diná. E aí o que ele faz? Ele vai conversar com seu pai e fala: pai, vai lá e fala com Jacó, porque eu quero me casar com ela, quero muito ficar com ela, né? Para sempre. E aí o que acontece? Quando Jacó soube, queridos, do que aconteceu, ele ficou quieto. E o pai de Siquém vai realmente falar com ele. E só que o seguinte, quando ele está falando com Jacó, os filhos de Jacó que estavam no campo vieram e ouviram a conversa e ficaram indignados. Não ficaram quietos como Jacó, né? E ali o que aconteceu? Vamos lá, deixa eu pegar meu resuminho aqui para vocês. Estamos acabando já o resumo, tá? Fica firme aí. O que aconteceu? Quando eu estava naquela ocasião, o rei Ramor, ele tentou então fazer um acordo ali com os irmãos de Diná, né? E com Jacó. Só que, queridos, a palavra diz que a proposta era muito boa. Eles queriam que eles fossem um só povo, né? Que, enfim, eles se tornassem uma só família. Só que a palavra do Senhor diz, queridos, que os irmãos de Diná não estavam dispostos, não. Eles agiram falsamente. Diz bem assim o texto. Eles agiram falsamente, né? E fazem uma contraproposta para eles. Diz o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, se todos vocês se concordarem em fazer a circuncisão em vocês, a gente pode fazer esse acordo, né? Mas ali, queridos, a intenção do coração deles já não era boa. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram esse acordo, entre aspas, né? Só que, queridos, a palavra nos diz que Ramor e Siquém, eles ainda reúnem o povo, convence todos os homens, né, a poder fazer a circuncisão. Você lembra o que é a circuncisão? Não lembro o que é a circuncisão, não acredito. Você vai ter que ver os outros vídeos. Poxa vida, já tem tempo que a gente passou da circuncisão. A circuncisão foi um voto, né, que foi feito com Deus, né, para que todos aqueles que fizessem seriam de Deus, né? Mais ou menos assim para você associar. Mas aqui, queridos, nessa ocasião, a situação que foi proposta para eles não era com essa finalidade, era apenas como sofrimento mesmo, diz a palavra. Queridos, e moral da história, o que acabou acontecendo? 3 dias depois de todos os homens terem feito a circuncisão, né, nos seus órgãos genitais, os filhos de Jacó, Simão e Levi, eles invadem a cidade e matam todos os homens. Mataram todos, inclusive matou Ramor e o seu filho. Então depois eles saquearam toda a cidade, levaram tudo, todos os bens, levaram tudo, animais, mulheres, crianças como escravos, levaram tudo. E Jacó, quando tomou conhecimento, né, acerca do que Levi e Simeão tinham feito, falaram que eles haviam deixado ele muito aflito, né, por conta daquela ocasião. E falou mais, olha, agora eu vou ser odiado por todos, pelos cananeus, pelos fariseus, e nós somos poucos. Se eles se juntarem, seremos destruídos. Assim, queridos, os filhos vão e respondem para ele, e assim termina o capítulo 34 e faz Jacó pensar, né? Vem cá, pai, você acha que é justo o que ele fez com a nossa irmã? Você acha que é justo ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Aí termina o capítulo 34, queridos. Tenso, né? Rapaz, eles estavam com sangue no olho, viu? Vamos terminar hoje? Então, o capítulo 35 continua assim. Então, continuou e Deus ordenou que Jacó, então, se mudasse. Ele tinha que sair daquela cidade, então, determinou para ele que ele fosse para Betel. E quando ele chegasse lá, que ele construísse um altar para o Senhor. E Jacó, assim, ordenou para toda a sua família que eles se purificassem. Então, se tivessem deuses estranhos ali com eles, o que tivesse ali de ídolos, que eles tirassem, porque eles estavam indo para Betel. Então, eles entregaram tudo para Jacó e Jacó enterrou, né? Tudo que estava de errado, ele enterrou ali debaixo do carvalho. Todos os ídolos, tudo que estava em desacordo, ele enterrou ali. E quando eles partiram com destino a Betel,
O Senhor colocou um temor muito grande nas pessoas que estavam nas cidades vizinhas, né? Para que ninguém se aproximasse dos filhos de Jacó e tentasse qualquer coisa para persegui-los, né? Por conta da ocasião deles terem matado todo o povo ali daquela cidade. E queridos, Jacó então chega em Betel, constrói o altar, né, ao Senhor, e ali ele chamou aquele lugar de El Betel, que quer dizer o Deus de Betel. Porquanto, queridos, ele havia livrado também Jacó de Esaú ali naquele lugar, né? Outra coisa, ao descer para Padã Arã, Deus aparece a ele, Deus aparece a Jacó, o abençoa e diz mais uma vez que o nome dele vai precisar mudar. Ele não vai mais poder ser Jacó, agora ele vai ser Israel. Então, mais uma vez, o Senhor fala com ele a respeito disso. E o Senhor também fala com ele a respeito das promessas que ele havia feito. Então, isso eu quero ler com você bem rapidinho, já estou acabando, que é só o versículo 11 e 12 do capítulo 35, que diz assim, ó. Olha o que Deus falou para ele. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Farei que você tenha muitos descendentes que vão se multiplicar muito, formando uma grande nação, multidões de nações, e reis estarão entre os seus descendentes, e passarei a você e aos seus futuros descendentes a terra que dei a Abraão e a Isaque. Que poder, né, queridos? Eu acho lindo. Eu gosto de marcar essas coisas e mostrar e ler para vocês na profundidade que Deus falava com eles, amém? E ali, queridos, foi isso que aconteceu. Depois disso, então, olha, acontece uma coisa muito triste agora. O que aconteceu? Então, passado essa promessa que o Senhor fala com Jacó, eles, enquanto estavam indo para Efatá, Raquel deu à luz a mais um filho. E esse filho, querido, se chamou Benoni. Foi ela que deu esse nome ao filho antes de morrer, porque no parto ali passou um tempo, diz a palavra, ela faleceu, ela morreu. E Benoni significava filho da minha tristeza, mas Jacó mudou o nome dele e colocou Benjamim, o nome dele, que significa filho da minha mão direita. Infelizmente, ela morre e foi enterrada no caminho para Efratá, que é Belém, e Jacó ergueu uma coluna ali naquele lugar que está até hoje, é o que diz a palavra. E Israel, queridos, então segue viagem. Quem que é Israel? Jacó, gente, Jacó, isso. Segue viagem e arma sua tenda lá na torre de Éder. Enquanto lá moraram, Ruben, que era o seu filho mais velho, o primeiro filho com Lia, lembra? Se deita com Bila, que é uma das concubinas do seu pai. E Israel fica sabendo disso, viu? E resumo, Jacó teve 12 filhos, também nesse capítulo vai estar mostrando lá os filhos, tudo direitinho, nomeando todos, que você leia todos os filhos, senão amanhã a gente recapitula e diz todos os nomes dos filhos deles aqui. E finalmente Jacó chega então na casa de seu pai Isaac, porque todo esse percurso era para chegar na casa de seu pai Isaac. Ele chega, né, que ficava em Manre, só que, queridos, Isaac também vive 180 anos e morre, né? E aí seu filho Jacó e Esaú o enterra. E assim nós terminamos hoje o nosso propósito, nosso 12º dia. Queridos, eu tô com esse caderninho, já mostrei para vocês, fazendo um resumo todos os dias daquilo que nós estamos falando aqui do nosso propósito, tá bom? Que você fique firme. Se você ainda não tá nesse propósito, queridos, o cronograma tá aqui, ó, nas minhas redes sociais. Vamos acompanhando, queridos, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer por você nesse ano. Mas para isso você tem que deixar essa palavra renovar você, encher você, dar esperança para você. Queridos, essa palavra nos traz esperança. Então vamos meditar nela porque os dias são maus. Infelizmente os dias são maus. Então que o nosso olhar possa estar sempre voltado para o Senhor, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e amanhã a gente se vê em nome de Jesus, tá bom? Tchau, tchau.